Olá, queridos, graça e paz, tudo bem? Eu sou o pastor Paulo, sou casado com a princesa Viviane e tenho duas filhotas lindas, a Fernanda e a Juliana. Eu digo que quando elas se juntam, eu chamo uma de Mitch e a outra de Dina, e quando se junta, Dinamite. Você já viu, né? Então, eu sou o pastor Paulo, estou na cidade do Salvador, cidade considerada a cidade da alegria, né? Considerada aí a cidade da alegria, devido às festas e tudo mais que vocês já ouviram falar aí pela televisão. Mas eu tenho uma notícia boa para você também. Salvador, embora seja considerada a cidade da alegria por causa das festas, carnaval, todas essas coisas, ela tem sido a cidade da alegria porque a igreja tem crescido muito nessa cidade e a alegria do Senhor, que é a nossa força, tem sido manifesta por meio da vida, da graça, do reino e do poder de Deus nesse lugar. Então eu queria, na verdade, antes de mais nada, cumprimentar você, e é um prazerzaço estar aqui com vocês, compartilhando a palavra, tentando entender um pouquinho mais do reino de Deus, crescer espiritualmente, ser edificado por meio de uma tecnologia tão especial que leva a palavra de Deus para o seu coração, que é a igreja online aí em São Mateus. E eu estou muito feliz com vocês estarem então vivendo esse novo momento, inaugurando então esse braço da igreja agora nas redes sociais, e eu tenho certeza que milhares e milhares de pessoas serão tocadas, serão ministradas e transformadas em filhas amadas de Deus por conta desta igreja que está agora alcançando, né, o mundo inteiro através das redes sociais. Amém? Então, como eu já disse, Salvador é uma cidade muito linda. Salvador tem 2.900.000 pessoas, viu? É gente pra caramba. Então é uma cidade hoje moderna, uma cidade muito bonita. E o que Salvador tem de melhor são as praias, né? As praias lindas, praias do litoral norte, praias urbanas, como a Praia da Barra, a famosa Itapuã, vocês já devem ter ouvido aí nas músicas cantadas por Dorival Caymmi. Então, Farol da Barra, cidade assim que tem muita coisa para oferecer para o turista, a gastronomia então, é uma cidade recheada de muita coisa boa e azeite de dendê. Então, essa é a nossa cidade, cidade de Salvador. E eu sou pastor aqui da Comunidade da Graça há 15 anos. É tempo pra caramba também. Então estamos aqui há 15 anos cuidando dessa igreja, desse povo lindo. Já tem 20 anos que eu sou pastor, eu venho de uma outra estrutura, de um outro contexto. E me encontrei na Comunidade da Graça. Sou discípulo amado do pastor Davis, do pastor Carlos Alberto. E sob o cuidado do Davis e da Sandra, eu e a Viviane, amamos muito esse casal, que vai estar aqui com a gente logo, logo. Então nós queremos deixar assim um abraço no coração, apertado, porque é muito bom estar com gente que ama o Senhor, como o pastor Davis e a pastora Sandra. Então, sem demoras, vamos lá, eu quero compartilhar a palavra de Deus com você. Queria que você estivesse abrindo aí a sua Bíblia, lá em Mateus capítulo 20. Não vou ler todo o capítulo não, mas eu vou ler um pedacinho bom para a gente poder se situar aí, tá bom? Mateus capítulo 20, a partir do verso 1, diz assim: porque o reino dos céus é semelhante a um homem, pai de família, que saiu de madrugada para assalariar trabalhadores para a sua vinha, e ajustando com os trabalhadores 1 denário por dia, mandou-os para a sua vinha. E saindo perto da hora terceira, viu outros que estavam ociosos na praça, lá para 9 horas mais ou menos, e disse-lhes: ide vós também para a vinha, e dar-vos-ei o que for justo. E eles foram. Saindo outra vez perto da hora sexta e nona, fez o mesmo. 12:00 e 3 horas. E saindo perto da hora 1/10, ou seja, 5 da tarde, encontrou outros que estavam ociosos e perguntou-lhes: por que estáis ociosos todo o dia? E disseram-lhes: porque ninguém nos assalariou. Então ele disse: ide vós também para a vinha e recebereis o que for justo. E aproximando-se a noite,
quase, mais ou menos 6 da tarde, disse o senhor da vinha ao seu mordomo: chama os trabalhadores e paga-lhes a jornada, começando pelo derradeiro até os primeiros. E chegando os que tinham ido perto da hora 1/10, ou seja, 5 da tarde, então você vai fazer o cálculo aí, eles trabalharam apenas 1 hora, receberam 1 denário cada. Vindo, porém, os primeiros, cuidaram que haviam de receber mais, mas do mesmo modo receberam 1 denário cada um. E recebendo, murmuravam contra o pai de família, dizendo: esses derradeiros trabalharam 1 hora só, e tu os igualaste conosco, que suportamos a fadiga e a calma do dia? Mas ele respondendo, disse a um deles: amigo, não te faço agravo. Ajustaste tu comigo 1 denário? Toma o que é teu e retira-te. Eu quero dar a este derradeiro como a ti. Ou não me é lícito fazer o que quiser com o que é meu? Ou é mau o teu olho porque eu sou bom? Assim, os derradeiros serão os primeiros, e os primeiros os derradeiros, porque muitos são chamados, mas poucos os escolhidos. Quero convidar você para a gente orar nesse momento. Vamos orar juntos? Feche os teus olhos, vamos pedir ao Senhor que traga revelação, entendimento, crescimento e que a palavra de Deus de fato entre, salte no nosso coração, ok? Pai, nós queremos te louvar nessa noite, agradecendo ao Senhor pela tua vida, pela tua palavra, agradecendo ao Senhor pelo teu cuidado, acima de tudo, em nossas vidas, ó Pai. O Senhor tem cuidado de nós de uma forma tão especial. Que o Senhor traga a revelação necessária, o entendimento necessário para que a tua palavra construa em nosso mundo interior o teu reino nesse dia, Pai. Que pelo menos uma parte do teu reino seja construída por meio da tua palavra ministrada no nosso coração. É o que eu oro e é o que eu agradeço ao Senhor em nome de Jesus. Amém, amém. Se eu fosse colocar um tema hoje para a nossa ministração, só para a gente ter uma ideia, porque é um texto tão rico, com tanta profundidade, que eu acho que é até perigoso a gente colocar um tema assim, mas pelo menos para a gente seguir uma linha, eu gostaria de falar sobre a parábola do Deus misericordioso. Mas eu acho que Deus vai falar muito mais ao nosso coração do que somente a respeito da misericórdia de Deus. A misericórdia de Deus é algo que está bem estabelecido nessa parábola, mas eu creio que Deus tem muitas outras coisas para trazer de ensino e revelação para o nosso coração, para edificar o seu reino na nossa vida. Amém? Você crê assim também? Então vamos lá. A maior parte do ministério de Jesus aqui na terra se deu entre os campesinos, entre os pescadores e, por que não dizer também, entre os pecadores. Então, entre as pessoas de origem pobre, sabe? Que tinham pouco contato, pouca relação com a elite religiosa do judaísmo. Então, os fariseus, eles inclusive, eles gostavam de taxar, de denominar os campesinos, essas pessoas que eram desconectadas da religiosidade judaica, do farisaísmo, de anhares, ou seja, gente da terra, habitantes do interior. Talvez aí em São Paulo vocês conheçam como roceiro, aqui na Bahia a gente chama de matuto, de matuto, ou seja, gente da roça. Então, Jesus ele andava com essas pessoas, andava muito com essas pessoas. E talvez por isso Jesus compare em vários outros contextos o reino de Deus a uma situação que nós conhecemos muito bem, a um ambiente de trabalho. Lá em Lucas 9, a partir do verso 62, Jesus disse assim: ninguém que lança a mão do arado e olha para trás é apto para o reino de Deus. Se você tem um pequeno conhecimento da palavra do Senhor, das Escrituras, você vai perceber que o reino de Deus sempre é assemelhado ao trabalho. Jesus está sempre comparando o reino de Deus a um ambiente de trabalho. Lá em Lucas 13:18, Jesus compara o reino de Deus a um homem que trabalha o grão de mostarda na terra. Já em Lucas 13:20, é comparado a uma mulher que trabalha a massa do pão.
E em Mateus 18, 23, é comparado a um senhor, a um homem, ao rei, que ajusta contas com o seu trabalhador. Então, a vida cristã, eu queria destacar isso já para você de saída logo, a vida cristã essencialmente envolve trabalho. Envolve trabalho. No reino de Deus não há espectadores. Sabe aquele negócio do programa do Silvio Santos? Né? Que o Silvio Santos, ele é o showman, o apresentador, ele fica entretendo as pessoas. No reino de Deus, isso não acontece não. No reino de Deus não há espectadores. Amém? No reino de Deus, ou estamos trabalhando para Deus, ou estamos dando trabalho para alguém. Isso precisa ficar claro, isso precisa ser um mote, sabe? Ser um chavão na nossa vida. E nesse caso, a prerrogativa de dar trabalho é somente de Cristo. A parábola deixa isso muito claro. O dono da vinha é Deus. O mordomo, aquele que vai buscar os trabalhadores, que vai dar trabalho para as pessoas, é Cristo. Sabe por quê? Porque ele trabalha, o Pai dele, o nosso Pai amado, trabalha até agora e o nosso Senhor Jesus também trabalha. João 5,17. O meu Pai trabalha e eu trabalho também. Agora o trabalho de Jesus ele é de interceder por nós. Mas a verdade é que ou você está trabalhando ou você está dando trabalho para os irmãos. E essa não é a nossa prerrogativa. Essa missão de dar trabalho agora é do Senhor Jesus. No reino de Deus não existe meio termo, não. Não existe outra condição, não existe outra situação. Ou estamos trabalhando, ou pior, estamos atrapalhando. Então, o ministério, ele fica tão pesado quando os irmãos não cooperam, quando não há soma de esforços, quando não há esse sinergismo, sabe, essa sinergia. Então, eu queria pensar com você na igreja usando uma outra realidade. Jesus, ele compara a igreja a um ambiente de trabalho. Mas hoje, se nós olharmos de uma forma mais apurada, talvez nós podemos até comparar, algumas pessoas podem até comparar a igreja a uma outra realidade. Sabe que realidade é essa? A um time de futebol. Você sabe muito bem, você gosta de futebol, ou se você não gosta, mas você conhece essa realidade. No futebol, tem os jogadores, tem o técnico, tem o campo, tem os reservas e tem os abençoados dos torcedores. Os torcedores são uma bênção. Então eu me pergunto hoje se a igreja não está mais parecida com essa realidade. Por quê? Por que eu estou fazendo essa comparação? Bom, se você notar bem, aqueles irmãos comprometidos, envolvidos com o trabalho árduo na igreja, são os jogadores. A gente pode fazer essa comparação. E o pastor? O pastor assemelha-se ao técnico. O pastor está ali dando a direção, né, orientando, pedindo aos jogadores que caiam pela direita, que toque a bola aqui, que faça as melhores jogadas para que o time, para que a gente possa ganhar. Né? Então o pastor ele se assemelha muito ao técnico. E o campo? O campo é o mundo. O campo é o ambiente de trabalho da gente. Né? O mundo onde a gente vai ganhar as vidas, requisitar outros jogadores. E os irmãos que de vez em quando apoiam o trabalho na igreja, se envolvem com alguma coisa, substituem alguém, quebram um galho ali, são então os jogadores reservas. Aqueles irmãos que de vez em quando estão ali ajudando, apoiando, eles não são efetivos, né, vamos dizer assim, mas eles estão ali temporariamente apoiando, são então os reservas ali. E os torcedores? Esses são bênção mesmo, esses são uma bênção, para não falar o contrário. Então, os torcedores, na verdade, são aqueles irmãos que desejam que tudo na igreja seja feito na mais perfeita
excelência. Só que tem um problema. Eles não movem uma palha para ajudar o time de Deus. Eles não contribuem, sabe? Eles não só ficam gritando, reclamando, cobrando, exigindo. Eles querem ver o time ganhar. Mas eles não estão envolvidos com o jogo de fato. E eu faço essa pergunta para você. Na sua opinião, a igreja, ela se parece com um time de futebol? Qual é a realidade que você vê hoje na igreja? E eu quero te dizer que a igreja não é um time de futebol. A igreja não é esse ambiente onde uns jogam e outros criticam, e outros cobram, e outros exigem, sabe? Querem ver o time ganhar. Não. A igreja também não é um clube recreativo, onde os crentes se encontram, né, para se abraçarem no domingo, para trocar ideias, para sair para a pizzaria, para fazer alguma coisa diferente, ver amigos. Não, a igreja não é um clube recreativo, não é um lugar de lazer. Pode haver lazer, comunhão na igreja, mas essencialmente a igreja não é um clube, a igreja não é um lugar onde a gente vai, opa, tudo bom, como é que você está aí? Ô, meu irmão, beleza? Opa, tal. Não, a igreja não é para isso. E a igreja também não é uma empresa religiosa de um ou outro líder influente. A gente sabe que não é nada disso, mas infelizmente essa realidade aí fora nos faz pensar dessa forma. Então eu queria trazer alguma clareza para o seu coração nesse momento. O que é a igreja? Se você fosse pensar comigo agora, o que é a igreja? A igreja é a expressão da vida do reino de Deus nesse mundo. Deus se move e se manifesta nesse mundo por meio de mim, por meio de você, por meio da igreja. Pelo menos em tese, quando as pessoas lá fora, que não vivem essa realidade da igreja, tivessem o primeiro contato com a igreja, comigo e com você, elas deveriam ter um vislumbre da vida de Deus. Esse é o propósito. O amor, a compaixão, o cuidado, a salvação, as bênçãos e principalmente o caráter de Deus deveriam ser manifestos por meio da vida da igreja. Ou seja, não é um ente coletivo imaginário, não. Eu estou falando da minha vida e da sua vida e dessas conexões, desses vínculos de amor verdadeiro. Então, eu preciso te dar essa notícia. Você tem muito trabalho. Você tem muito trabalho. Nós temos muito trabalho. A igreja de Deus não é um lugar de espectadores. Amém? Vamos deixar isso claro hoje, ainda dentro desse contexto da igreja essencialmente ser um lugar de trabalho. Segunda coisa, no reino de Deus não há trabalhador temporário, ou não existem trabalhadores temporários. Esse é um outro aspecto também dentro ainda dessa linha que nós estamos falando a respeito da igreja ser um ambiente de trabalho, e é isso que Jesus deixa claro nessa parábola. É muito comum vermos hoje pessoas se dedicarem por um período a Deus na igreja. Sabe, elas passam um tempo, elas se envolvem com algum ministério, mas isso tem sido assim tão presente hoje na vida da igreja por conta dessas pessoas enfrentarem talvez dificuldades pessoais ou de relacionamento dentro da igreja, se frustrarem, na verdade, com alguma coisa. Elas acabam abandonando a missão e, às vezes, elas deixam até de seguir a Jesus, ou seja, elas deixam o arado, elas abandonam a fé, abandonam a igreja, muitas vezes por conta de dificuldades, de lutas, de problemas de relacionamento. Então, o que a gente precisa entender hoje? Toda a parábola é uma exaltação aos atributos de Deus. Eu não sei se você consegue enxergar isso. Há pelo menos aqui 2 atributos bem claros, bem destacados, e o primeiro deles é a justiça. Queria que você visse comigo uma coisa importante. Sabe, amados, a gente tem várias compreensões de Deus. Às vezes a gente pergunta assim, quem é Deus para você? Ah, Deus é Pai, Deus é amor, Deus é graça, Deus é misericórdia. Amém, Ele é tudo isso. Mas, fundamentalmente,
Deus, ele é justo. O que Jesus está deixando claro nessa parábola é que o Pai Celestial, ele é justo, ele sabe retribuir de forma liberal e generosa aqueles que obedecem ao seu chamado. Isso é uma realidade espiritual dessa parábola. Essa retribuição representada por meio do denário, aqui no texto, que era o valor monetário da época, tem, na verdade, o propósito de nos fazer entender o seguinte: toda obediência que se manifesta em serviço a Cristo, em dedicação ao Evangelho, tem um alto valor para Deus. Esse é o sentido da recompensa. Deus valoriza a nossa obediência e, principalmente, a nossa obediência que resulta em trabalho, que resulta em dedicação, que resulta em serviço a Ele. Então, se você conhece bem o contexto que envolve essa parábola de Jesus, você vai se lembrar de uma pergunta que Pedro faz ao Senhor no capítulo anterior. Lá no capítulo 19, Pedro faz uma pergunta para Jesus. E o texto diz assim, Mateus 19, 27. Então, tomando Pedro a palavra, disse-lhe: Senhor, eis que nós deixamos tudo e te seguimos. O que receberemos? E Jesus, ao ouvir essa pergunta, ele não percebeu no coração de Pedro nenhum desejo egoísta, nada disso. Então, essa pergunta ela é respondida por Jesus. Jesus deixa claro para Pedro duas coisas importantes e eu queria mencionar com você, pensar com você nesse momento. Jesus responde para Pedro o seguinte: Pedro, não tem ninguém que tenha deixado pai, mãe, casa, família, todas essas realidades, e não é um deixar negligente, abandonar, não, né? É um deixar debaixo de uma direção, de um chamado, é um deixar responsável, né? Mas ele está dizendo assim, não tem ninguém que tenha deixado pai, mãe, casa, família, que não receberá 100 vezes mais, a bênção cêntupla, né? 100 vezes mais nesse mundo e no mundo vindouro a vida eterna. O que Jesus está dizendo? Está falando? Na verdade, nós recebemos uma nova família mediante a fé. Em algumas circunstâncias, e foi exatamente essa que os apóstolos se encontravam, para seguir a Jesus é necessário abandonar a sua cidade natal. Essa foi a minha realidade. Eu morava lá no Espírito Santo e hoje, para servir a Deus, eu estou em Salvador. Eu falo com meus pais, a tecnologia me dá a possibilidade de falar com eles, mas eu não estou perto deles, vivendo a vida com eles como era antes. Então, essa foi a realidade também dos apóstolos, né? Então, é necessário, muitas vezes, para obedecer, para servir a Jesus, abandonar a cidade natal, deixar pai, mãe, família de sangue, os amigos, as relações mais próximas se distanciam, porém, Deus nos inclui em sua família espiritual. Deus nos inclui na sua família espiritual. Jesus, ele não está falando para a gente negligenciar a nossa família, não é isso. Mas a verdade é que quando nós seguimos a Jesus, Ele nos inclui, Ele nos envolve, nós somos enxertados na família de Deus mediante a fé. E isso é uma recompensa muito grande. Segunda coisa, nós recebemos nova vida também mediante a fé. Não há ninguém que tenha seguido Jesus de uma forma autêntica, cumprido o seu verdadeiro chamado, que não tenha sido devidamente recompensado pelo Senhor. Como? Com a vida eterna, a vida verdadeira. Então, quando nós seguimos a Jesus, nós recebemos uma nova família e nós recebemos vida verdadeira. Nós não devemos pensar que a vida eterna começa ou vai começar somente lá no reino vindouro, quando nós formos glorificados. Não, essa é uma compreensão equivocada e inexata do reino de Deus. Jesus mesmo diz, é chegado o reino de Deus. Então, a vida eterna começa a partir do momento que Jesus nasce, que Jesus brota no coração do homem nesse mundo. E a vida, nós sabemos, é Jesus. Ele diz isso, ele fala a respeito disso, que ele é a vida verdadeira. Então, primeira coisa que precisa ficar claro para você é isso. Reino de Deus envolve trabalho. Você não é espectador e você também não é trabalhador temporário.
você é um trabalhador fixo do reino de Deus. Amém? Segunda coisa, a vida cristã, em essência, envolve a graça de Deus. Se por um lado Deus é justo, por outro, ele também é muito gracioso. Olha o que diz o texto de Mateus 20:12, dizendo-lhe: esses homens contratados, por último, trabalharam apenas 1 hora, e o Senhor os igualou a nós, que suportamos o peso do trabalho, o calor do dia, a jornada do dia. Mas ele respondeu a um deles: amigo, eu não estou sendo injusto com você. Você não concordou em trabalhar por 1 denário? Receba o que é seu e vá. Eu quero dar ao que foi contratado por último, mesmo que eu dei a você. Não tenho o direito de fazer o que eu quero com o meu dinheiro? Ou você está com inveja porque eu sou generoso? Então, do que esse texto está falando na verdade? Esse texto está falando que Deus não faz acepção de pessoas. A passagem de Mateus 20, originalmente, é uma pancada na mentalidade religiosa daquele tempo. Sabe, é um confronto veemente da arrogância dos fariseus, tanto aqueles dos tempos de Jesus, como os de hoje também. Um fariseu, certa vez, eu acho que você já ouviu a respeito disso, ele subiu lá ao templo de Jerusalém para orar. Então ele vai para Jerusalém, e essa história ela está em Lucas 18, verso 11 e 12. E chegando lá no templo, ele ora da seguinte forma: ó Deus, graças te dou porque eu não sou como os demais homens, pecadores, injustos e adúlteros, nem ainda como este publicano. Jejuo 2 vezes na semana e dou o dízimo de tudo quanto possuo. Pense numa oração, como diz o pastor David, só a graça, só a graça, Então, mas por que dessa oração? Essa é a pergunta que a gente precisa fazer para a gente entender esse contexto maravilhoso que Deus está querendo nos ensinar. Os fariseus, eles são aquele tipo de gente, tanto os de outrora como os de agora também, porque na igreja, infelizmente, de vez em quando, a gente lida com esse espírito, sabe, de religiosidade, de farisaísmo. Então, os fariseus, eles são aquele tipo de gente que se acha indispensável. Deus precisa de mim. Afinal de contas, eu sou diferenciado, eu sou importante. Então, cuidado com esse sentimento. Às vezes nós nos deparamos com pessoas no meio da igreja exatamente assim, que se consideram super importantes, super necessárias, indispensáveis, talvez por possuírem algum dom que as coloque em destaque, ou sei lá, talvez por terem algum poder aquisitivo, elas estão sempre ajudando, suprindo alguma necessidade da igreja, ou quem sabe até por conta de um conhecimento, de terem um conhecimento, sabe, maior das Escrituras, mas o fato é que por algum motivo elas se veem superiores às outras e a partir dessa jactância, desse orgulho, desse sentimento, essas pessoas acabam desprezando a comunhão e os demais irmãos. Então, essa história contada por Jesus trata disso. No reino de Deus, não há espaço para pessoas diferenciadas. Essa semana eu ouvi uma heresia, travestida de uma espiritualidade, porque essas coisas vêm sempre travestidas de espiritualidade. Eu vi uma heresia que foi a seguinte: Deus ama a todos, mas eu sou o filho favorito dele. Isso é uma loucura. Então, são pessoas assim que acabam se envolvendo com essas heresias, sabe? Essa história, na verdade, ela então deixa claro que não há espaço na igreja para pessoas diferenciadas, pessoas que se acham indispensáveis. Aliás, você já percebeu que toda pessoa que se sente talentosa demais, que se vê, na verdade, talentosa demais, que se sente especial demais, importante demais, inteligente demais, competente demais, ela acaba
tropeçando na sua própria arrogância, na sua própria jactância, sabe, na sua própria soberba. E outra coisa, quando nós nos achamos importantes demais, quando nós nos achamos melhores do que os outros, que era o caso dos fariseus, né, com os anhares, eles desprezavam aquelas pessoas, e por isso que Jesus estava no meio dos desprezados, porque, sabe, o médico não veio para os justos, para os bons, ele veio para os pecadores mesmos, para aqueles que precisavam dele. Então, quando Jesus ele se depara com os fariseus, e ele percebe que eles se sentem assim, sabe, importantes demais, indispensáveis, talentosos demais, conhecedores demais, donos de Deus. Então, Jesus, ele bate de frente com essa mentalidade religiosa diabólica, porque na igreja não existem pessoas especiais demais. Todos nós somos alvos da graça, do amor, do cuidado, das bênçãos. Isso é muito perigoso porque forma aquele grupo, aquele tipo de mentalidade religiosa que é a seguinte: Deus abençoa fulano e não me abençoa. Deus olha para Beltrano e não olha para mim. Deus responde a oração de Cicrano e não responde a minha. Não é verdade isso. Não existem, sabe, pessoas diferenciadas na igreja. Não existem pessoas talentosas demais, importantes demais, especiais demais. Na verdade, essa parábola, ela esmaga a soberba farisaica quando deixa claro que Deus não tem filhos prediletos. Sabe quem são ou quem é o filho predileto de Deus? A igreja. Toda a igreja. Então, ele trata com todos de igual modo. E isso é a mais pura graça de Deus. Deus, ele chama trabalhadores às 6, às 9, meio-dia, 3 horas e às 5 da tarde. Ele chama, Deus está manifestando a sua graça. Deus está, sabe, amados, esse chamar dos trabalhadores nesses horários distintos fala, na verdade, de uma coisa especial, que Deus não faz acepção de pessoas. O Pai das luzes, de onde vem toda a boa dádiva, toda a capacidade perfeita, tem o maior prazer em ser bom e abençoar de forma generosa quem Ele quer, e quem Ele quer não diz respeito a um ou a outro, mas a todos nós. Você pode entender isso nessa noite? Que eu e você, juntos, a igreja, nós somos a igreja, nós somos os filhos amados de Deus, a igreja do Senhor. Então, pastor, então quer dizer que as pessoas que estão lá fora, elas não são alvos do amor de Deus? Não, claro que eu não estou dizendo isso. Todos nós somos alvos da graça e do amor de Deus. Ele nos amou quando nós éramos ainda pecadores, Ele entregou a sua vida por nós quando nós ainda éramos pecadores, Ele fez tudo por nós quando nós ainda éramos pecadores. Então, na verdade, essa parábola, ela é ela é, na verdade, um louvor aos atributos de Deus, a justiça e a graça. Deus é justo e é gracioso, e Ele quer abençoar todos quantos ouvem o seu chamado e se submetem à sua ordem, que é se aproximar do coração de Deus. Trabalhar na sua vinha significa se aproximar do coração de Deus. É isso que eu queria falar com vocês. Queria orar por vocês nesse momento e consagrar a igreja, Comunidade da Graça, São Mateus Online, consagrar a sua vida, entregar a sua vida ao Senhor, e saiba que você tem uma função importante na igreja. Você não é um espectador, você não é, sabe, um olheiro de Deus, você não é, sabe, um visitante, você não é nada disso. Você é parte de algo, você é trabalhador da vinha, você é aquele que está com a mão no arado, e você vai ser recompensado de forma justa, medida e transbordante, porque o Pai Celestial é generoso e sabe recompensar de forma liberal e abençoadora aqueles que frutificam debaixo da tua orientação, da orientação de Deus, da direção de Deus. Deus abençoe a sua vida. Vamos orar? Pai, muito obrigado pela sua palavra nessa noite. Abençoe essa igreja, abençoe os meus irmãos que estão ouvindo a sua palavra. Obrigado porque o Senhor é um Deus compassivo e misericordioso. O Senhor é um Deus misericordioso, justo. O Senhor sabe retribuir, sabe abençoar, sabe recompensar aqueles que obedecem à sua direção, ao seu chamado, à sua voz. Eu oro para que todos que estão ouvindo o meu chamado
Eu oro para que todos que estão ouvindo a minha voz ouçam o seu chamado e sejam trabalhadores do teu reino, e eles serão devidamente recompensados de forma poderosa e especial, em nome de Jesus. Deus abençoe a sua vida.